Se você está estudando para alguma prova concorrida, algum concurso público, prova de residência médica ou mesmo as matérias da faculdade e notou que está esquecendo tudo que já estudou até agora, esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou a Giovana, estou no 6º ano de Medicina, estou na saga de estudar para as provas de residência médica no final do ano e eu falo nesse canal sobre estudos, organizações e dou dicas principalmente sobre o Notion, porque ele mudou a minha forma de estudar, de organizar os estudos. E é por isso que eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta. Você estudou até agora as matérias desde o início do ano, está estudando para um concurso, para uma prova de residência médica ou mesmo as matérias da faculdade e sentiu, tá com aquela sensação de que esqueceu tudo que já estudou até agora? Bom, eu tenho uma má notícia para te dar. Provavelmente não é só a sensação, você tá esquecendo de fato. Isso porque eu aposto que você não tá revisando. As revisões são parte muito importante do aprendizado. É praticamente impossível, com uma única leitura, com um único contato com aquele tema, a gente lembrar dele para sempre e tirar uma boa nota na matéria, na prova, só com um único estudo. Então, por isso, entendendo como o cérebro aprende, como o nosso cérebro funciona, estudar só uma vez não basta. Tem que ter revisões. Claro que um estudo ativo, um estudo bem feito, ajuda muito e vai facilitar as próximas revisões daquele tema, mas sem revisão não tem aprendizado. Foi por isso que no início do ano eu desenvolvi um template no Notion que organiza para mim as revisões com base no desempenho do assunto, com a prioridade, com a porcentagem de acertos em questões e ele já calcula automaticamente para mim a melhor data de revisão. Assim, além de calcular sempre a melhor data da revisão daquele tema, eu a cada dia tenho exatamente os temas que eu preciso estudar, sem me preocupar quais matérias eu vou estudar, quais matérias eu vou revisar. Então ele facilita muito os meus estudos, porque ele me mostra a cada dia aquilo que eu tenho que revisar e eu posso confiar que é a melhor data e a melhor forma possível de revisão. Tá, mas você já estudou até agora e notou que tá esquecendo o que estudou. E agora, como que o Notion também pode te ajudar, mesmo que você não tenha feito nenhuma revisão ainda? Bom, o Notion é a ferramenta ideal para te ajudar, porque mesmo que você não tenha inserido nenhum assunto no template, não tenha nada organizado ainda dá tempo de você organizar todas as suas revisões até o final do ano. Basta você começar a revisar esses temas e inserir ele no Notion. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso agora num template que eu mesma desenvolvi no Notion e você também pode fazer no seu. Apresentando então brevemente o template para vocês, aqui é a página inicial do template. Logo na página inicial eu consigo ver aqui todas as minhas revisões que estão atrasadas, então nessa área aqui eu vejo que está atrasado, e aqui em hoje eu vejo as revisões que eu tenho para fazer hoje, e também à medida que eu inseri um estudo hoje, vai aparecer aqui também, que eu estudei um novo assunto hoje. Então tudo que eu fizer hoje aparece aqui, e aqui até aquilo que atrasou e eu não consegui cumprir. Inclusive, eu posso vir aqui e ajustar essa revisão. Se eu tiver muito apertada, se tiver coincidido de cair várias revisões no mesmo dia, eu posso vir aqui e ajustar a revisão. Colocar aqui mais 2 dias, por exemplo, e a revisão vai para 2 dias a mais. Então, eu consigo também organizar as minhas revisões. O template calcula a melhor data, mas se por acaso eu não conseguir cumprir, eu consigo também adiar essa revisão. Aqui eu também tenho a planilha de controle, que é onde ficam todas as minhas revisões. Aqui as datas, eu posso adicionar as revisões aqui também. Tenho a matéria aqui do lado de cada assunto. Aqui eu consigo ver as matérias separadas por área, então é como se fossem cadernos. Cada área aqui de estudo eu vejo as matérias adicionadas. Aqui eu tenho a seção de aprendizado, que é a seção que eu mais uso, na verdade, porque aqui nessa página tem tudo que eu preciso. Tem desde um cronômetro para eu marcar o tempo de estudo, o tempo de descanso. Aqui eu também vejo as minhas revisões atrasadas. As revisões que eu tenho para fazer do dia aparecem aqui. E aqui mesmo eu consigo adicionar
os exercícios das revisões que eu estou fazendo. Então aqui em novo eu consigo adicionar novos exercícios. Então tem tudo que eu preciso nessa página, por isso ela chama seção de aprendizado. Eu consigo ver as revisões que eu tenho para fazer, cronometrar o tempo e também adicionar os exercícios que eu acabei de fazer. Basta eu colocar aqui a matéria e colocar o número de questões aqui, por exemplo, 10 e 7 acertos. Ele já calcula então a porcentagem e vai para a tabela para calcular a data da revisão para mim. Consigo ver também em forma de calendário, se eu quiser. Então as revisões vão aparecer em formato de mês. Aqui aparecem revisões que eu tenho para fazer, todos os estudos. E aí, como que você pode fazer com as suas revisões? Toda vez que eu faço um novo estudo, eu venho aqui, no dia e vou adicionar um novo estudo. Então, por exemplo, eu estava estudando hepatite. Eu seleciono aqui a matéria, que é dentro do cirúrgico que eu estava vendo. E aqui no status, sempre que eu faço um novo estudo, ele fica como não revisado. Porém, se você já estudou esse assunto, é muito simples. Basta você colocar aqui hoje como primeira revisão. Então, você pode pegar todos os assuntos que você já estudou até agora e à medida agora que você for fazendo revisões, você vai inserindo já como primeira revisão e não como um estudo. Basta então você inserir como primeira revisão, colocar a data, que pode deixar essa data que é a de hoje, e ele já vai calcular a próxima revisão para você como sendo uma primeira revisão que você acabou de fazer mesmo. Pode colocar a prioridade do tema aqui e ele vai calcular então como se você estivesse fazendo uma revisão hoje. Então é muito simples. E quando você for fazer o primeiro estudo, basta você colocar aqui não revisado, que aí ele vai calcular a data da primeira revisão. Colocando como primeira revisão, ele vai calcular a data da segunda revisão. É um tema que você já revisou algumas vezes e você sabe disso? Basta então colocar como terceira revisão, por exemplo, que a revisão vai ficar então mais espaçada. Então não tem problema, mesmo que você não tenha organizado nada ainda, você pode adicionar aqui os temas que você já estudou e começar a partir daqui então fazer as suas revisões. E aqui no final dessa página também, como de preferência a sua revisão deve ser feita também com questões, você já pode vir aqui, adicionar os exercícios, linkar aqui com o tema, hepatite, linkar com o tema, vir aqui, adicionar o número de questões que você acertou. O próprio template já calcula a porcentagem de acertos e agora a próxima revisão vai levar em conta também a porcentagem de acertos, porque a gente usou o mesmo assunto que a gente tinha cadastrado aqui. Bastou clicar, encontrar ele e agora a próxima revisão vai ser feita com base na revisão que você está, na porcentagem de acertos e também na prioridade da matéria que você colocou. Por isso que mesmo você não tendo feito nenhuma revisão até agora, ainda dá tempo de você organizar as suas revisões da melhor forma pelo Notion e ter tudo revisado ainda até o final do ano. Faz isso e depois me conta. Um grande beijo e até a próxima!